Olá, irmãos, que a graça, a paz e a misericórdia do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo continue reinando em nossos corações. Eu me chamo pastor Luciano Novaes Cardoso e quero, em mais uma oportunidade, compartilhar com você de uma porção da Palavra de Deus. Abra sua Bíblia, por favor, na carta do apóstolo Tiago, capítulo 4. Nós leremos o versículo 11 e 12. Tiago, capítulo 4, versículo 11 e 12. Diz assim a palavra de Deus: Irmãos, não faleis mal uns dos outros. Aquele que fala mal do irmão ou julga seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. Ora, se julgas a lei, não és observador da lei, mas juiz. Um só é legislador e juiz, aquele que pode salvar e fazer perecer. Tu, porém, quem és que julga a teu irmão? O tema da nossa reflexão nesse dia é o perigo do julgamento. Quando falamos em julgamento, na atualidade, nós precisamos cercar esta palavra de uma série de explicações. Porque é comum alguns, para pousar de bons rapazes, de boas moças, ou até mesmo para soar politicamente correto, ouvirmos muitas pessoas dizerem: eu não julgo ninguém. Quem julga é Deus. Eu não tenho que me preocupar com a vida do outro. É quase um acordo social de permissividade no qual você permite que as pessoas façam tudo sem qualquer tipo de juízo de valor, para que também as pessoas não façam qualquer manifestação a respeito de sua vida. Infelizmente, este é o espírito da era que estamos vivendo. Mas este espírito tem contaminado a muitos cristãos, que simplesmente dizem: eu não julgo ninguém. Nós precisamos entender as aplicações que essa palavra tem na Bíblia. A Bíblia, que diz que não devemos julgar, não julgueis para que não sejais julgado, também diz: não julgais segundo a aparência, mas julgais segundo a reta justiça. Há uma contradição aí? De forma alguma. O que a Bíblia está nos ensinando é que nós precisamos sim discernir, sim ter capacidade de interpretar os fatos, capacidade de decisão, de valorar algumas situações. O que a Bíblia condena veementemente, que Jesus também condena, é que nós tenhamos um julgamento condenatório diante dos nossos irmãos, que nós simplesmente possamos excomungar estas pessoas da nossa convivência, excomungar esta pessoa da convivência da igreja. É esse tipo de julgamento condenatório que o texto do Tiago, que diversas passagens da Bíblia nos ensinam a não termos, porque essa era uma prática muito comum nos dias de Jesus e até hoje. Há um aspecto da religião, principalmente da religião cristã, que faz com que muitos tenham julgamentos e valores extremamente rígidos, farisaicos, que precisamos evitar. Dito isso, esse texto nos chama a atenção para algumas características. Primeiro, irmãos, não falem mal uns dos outros. A Bíblia é categórica em proibir: não difame seu irmão. Não calunie seu irmão, não atribua a ele prática que você não tem certeza que ele tenha cometido, não reproduza boatos sobre a vida de ninguém, porque isso, além de ser crime, é um pecado muito grave, porque você está espalhando a má reputação de alguém sem ter a mínima certeza. Perceba que a Bíblia nos diz: se alguém pecar contra ti, vai até ele e repreende-o. Ou seja, resolva isso no olho a olho, no cara a cara. Não fale mal de seu irmão, porque você não é juiz, você está debaixo da observância. Quantos problemas na igreja nós evitaríamos se observássemos esses preceitos de falar olho a olho, de não falar mal do irmão pelas costas e também não pela frente? Quantos problemas no seio da família seriam evitados se observássemos essa prática de não falar mal uns dos outros? Porque há famílias que vivem em pé de guerra por causa disso. E os grupos de WhatsApp têm evidenciado isso. Ao invés de promover unidade, proximidade entre os familiares, muitas vezes são fruto de boatos, de discórdia, de escândalos, tanto no seio da família como no seio da igreja. Precisamos ter muito cuidado com isso. A Bíblia é clara:
não podemos ter julgamento condenatório em relação aos irmãos que caíram ou que pecaram. Precisamos olhar com compaixão, com graça o erro do irmão, porque não somos perfeitos. Não jogue pedra no telhado dos outros com o seu sendo de cristal, porque da mesma forma que ele é pecador, você também é. E se você não vigiar e não orar, você também cairá. Talvez o pecado dele tenha vindo à tona, se tornado público, enquanto o seu está oculto. Então tenha graça, tenha compaixão, tenha misericórdia. Isso não quer dizer que você será permissivo. Pelo contrário, seu dever como cristão é confrontá-lo. Nosso dever como igreja é discipliná-lo em amor, é mostrar para ele que ele está errado, que ele vai ser afastado do corpo para que ele possa ser tratado, para que ele busque o arrependimento e possa novamente ser reintegrado à comunhão dos santos. Mas nós não podemos impedi-lo de frequentar o culto, como algumas denominações fazem. Nós não podemos deixar de saudá-lo, de desejar a paz de Jesus. Quem precisa mais da paz de Jesus do que alguém que está vivendo uma vida atribulada? Perceba que o apóstolo nos fala em Gálatas 6:1. Irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vós que sois espirituais, encaminhai o tal com espírito de mansidão, olhando por ti mesmo, para que não sejais também tentado. Se algum homem for flagrado em erro, os espirituais devem encaminhar esse indivíduo com mansidão, com compaixão, com graça, olhando por nós mesmos, para que também não possamos incorrer no mesmo erro. Porque ele mesmo vai dizer: aquele que está de pé, cuide para que não caia. É por essa vigilância, por essa compaixão que precisamos evitar rotular as pessoas. Era comum no passado, uma jovem que engravidava fora do casamento, os pais expulsarem essa moça de casa e essa moça praticamente era condenada à prostituição, a viver à mercê de favores, de venda de favores sexuais. Isso era socialmente permitido, tolerado e era quase uma regra. Lamentavelmente, muitos lares cristãos também faziam isso. Mas é curioso que, até onde eu sei, nenhuma mulher engravida sozinha. Este mesmo traço de hipocrisia religiosa, Jesus verificou quando trouxeram para ele a mulher flagrada em pleno ato de adultério e estava a multidão, todos com pedras na mão, querendo apedrejá-la. Mas você já viu alguém adulterar sozinho? Onde estava o homem? Por que não o trouxeram? E Jesus termina dizendo: aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. As testemunhas do fato, do pecado, do erro, pela lei de Moisés, deveriam ser as primeiras a lançarem as pedras. Diz o texto que todos foram deixando as pedras e saindo, enquanto Jesus desenhava no chão. Jesus volta-se para aquela mulher e diz: cadê os teus acusadores? Não te condenaram? Nem eu te condeno. Mas Jesus não foi permissivo. Ele disse: vá e não peques mais. Eu e você precisamos ter muito cuidado com isso. Estender a mão àqueles que caíram, que tropeçaram, que falharam na sua caminhada. Ir em busca da ovelha que está perdida. Quanta gente deixou de frequentar a igreja porque em determinado momento de sua vida fracassou, falhou e foi abandonado e foi deixado ferido. Nós precisamos cada vez mais vivenciarmos a compaixão e a graça para com os erros de nossos irmãos. Repito, não é ser permissivo, mas é agir sempre movido pela misericórdia, pela compaixão. Para aqueles que querem, que buscam o arrependimento e a conversão, as nossas mãos precisam sempre estar estendidas para isso. Para aqueles que querem viver cinicamente, abraçados ao pecado, viver uma vida dúbia, camuflada, a estes a igreja tem que censurar e confrontar sempre e mostrar para eles que esse não é o caminho cristão, que eles precisam tomar uma decisão. São casos diferentes. Por isso que nós precisamos tomar cuidado. Não julgue seu irmão. Há um só é o legislador e juiz, aquele que pode salvar e fazer perecer. Tu, porém, quem é que julga o seu próximo? Não atire pedras. Deus não constituiu você juiz. Você não pode dizer se alguém foi para o céu ou para o inferno. Quem julga é Deus, quem sentencia é Ele, não é você. Não vá além de suas prerrogativas. Deus nos dê graça, compaixão e amor para com o erro dos nossos irmãos e nos dê sabedoria para viver em meio a geração corrupta e pecadora. Deus nos abençoe neste dia.